Então vamos lá, o primeiro princípio, pessoal. Lembrando que isso serve tanto para conto, quanto para novela, quanto para romance e independente do gênero. Você tem que dominar o diálogo, independente de ser um escritor de literatura policial, de literatura de fantasia, enfim. Um bom diálogo é como uma música, tem ritmo e melodia próprias e nunca é meramente informativo. Então essa dica aqui é uma dica da Linda Seeger, que é uma consultora de roteiristas norte-americana. E o que eu acho que ela quis dizer com isso, né? Obviamente cada um lê de uma forma, se apropria de uma forma. Para mim, o que ela quer dizer com isso é que o diálogo ele precisa ser bom nele mesmo, né? E tem muito a ver com a questão do estilo que a gente viu, né? Ou seja, a gente não pode perder de vista que a literatura é um objeto estético. Se a gente está diante de um diálogo do Hemingway, a gente fica certo que a gente está diante de uma grandeza. Os diálogos são belos por si só, os diálogos do Salinger, para mim também é um dos escritores que melhor sabe fazer diálogo, Salinger, Hemingway, Faulkner. Então, o diálogo, né, para completar aqui o que ela diz, ele pode ser funcional, né? Em geral a gente precisa, claro, o diálogo serve para isso também, para a gente informar algo ao nosso leitor, mas se for apenas esse o objetivo do diálogo que você construiu, ele não vai estar alcançando, né? Você não vai estar extraindo o máximo que você poderia desse recurso, né? Então o diálogo precisa ter beleza própria e a dica aqui é você evitar diálogos cuja única função seja dar uma informação que o leitor ainda não tem sobre a trama. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês clássico do que acontece nos textos que a gente recebe aqui pela nossa editora. Então vamos supor que você esteja escrevendo um livro de ficção científica, tá? Mas você pode adaptar essa realidade a um livro policial, a um livro de fantasia, em que você precisa explicar alguma lei do seu mundo para o leitor, tá? Então vamos supor que você precise, né? A demanda do texto naquele momento é explicar para o leitor como funciona, né? Na nossa historinha aqui de ficção científica, como funciona um buraco negro, porque você precisa que o leitor entenda o que é um buraco negro para ele ter a dimensão do perigo que o seu personagem vai atravessar na expedição que ele vai realizar, por exemplo. Então, o que a Linda Seeger diria aqui, né, que seria para você não passar essa informação num diálogo, por exemplo, entre dois cientistas, ou se a gente transpuser isso para um cenário de uma literatura policial, de dois detetives conversando sobre o que é uma esganadura. Por quê? Isso vai ficar inverossímil. Porque é claro que um cientista já sabe o que é um buraco negro, um detetive já sabe o que é uma esganadura, e aí a cena não vai fazer sentido nenhum. Vai ficar óbvio para o seu leitor, né, que você recorreu ao recurso, ao expediente mais fácil para disponibilizar aquela informação para ele. Então seria muito melhor, né, você incorporar isso à voz do narrador, por exemplo. Não queimar diálogos para simplesmente passar informação, tá? Então, lembrando aqui, sempre é bom lembrar que literatura, né, exige muito pensamento, exige muita lapidação e muito dificilmente a primeira forma com que aquilo vem à sua mente vai ser a melhor, né, para você dizer aquilo que você está querendo dizer. Na verdade, quase nunca é a melhor forma, né? A gente precisa lá, voltando à nossa primeira aula, tentativa e erro, parar não só para escrever, como para reescrever, para lapidar, para editar, para revisar. E tem uma outra questão também que tem muita ligação com o ritmo, é que o diálogo, né, ele é muito bom para, digamos assim, eu gosto de chamar para esquentar a cena, para esquentar a sua história. O que eu quero dizer com isso? Flávio, o que você está querendo dizer com isso? Vou dar a experiência do meu romance, né? Quando eu escrevi o meu romance, a maior parte do meu texto era de narração, né? O meu narrador é um narrador em terceira pessoa e eu ficava descrevendo as ações das pessoas, narrando o que estava acontecendo com elas. E a Ju, que foi a minha mentora, em vários momentos ela abria ali o meu texto e falava assim, ó, aqui tem que entrar um diálogo, ó, aqui tem que entrar um diálogo, aqui transforma a narração em diálogo. Porque é importante você pensar também no seu texto como um todo, né? Um bom texto, de maneira geral, claro que existe todo tipo de projeto literário, de intenção, e pode dar certo, não existe regra absoluta em literatura, mas, de maneira geral, é bacana você pensar em equilibrar, então em alternar grandes períodos de narração com diálogos, né? Trocando aqueles períodos em que você está narrando
por uma conversa entre os seus personagens. A gente quer falar alguma coisa. Todo mundo aqui que já leu um livro sabe que quando tem aquela parte do diálogo entre alguns personagens, a leitura flui mais rápido e você sente um certo descanso mental, né, dentro da história. Exatamente, exatamente. Essa coisa do descanso mental que a Andressa está falando é muito importante. Por quê? Porque o diálogo, né, e isso vocês, quem fizer o nosso curso vai entender muito bem essa ideia de que quando a gente tá... uma das técnicas para o leitor imergir, né, na cena é o diálogo. Existem algumas técnicas, como a técnica da onisciência seletiva, várias técnicas de narração, né, que vão fazer o leitor se sentir mais próximo da cena, né, dá aquele efeito de que você tá vendo ali aqueles personagens praticamente na tua frente, né. Um dos recursos para fazer isso é o uso de diálogos.